Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, nós vamos ler os versículos de 5 a 12. Como muitos já conhecem, a versão que eu uso é a Nova Almeida atualizada, e a maioria dos irmãos usa a ARA, né? A revista atualizada. Então, é quase a mesma coisa, ok? Versículo 5 do capítulo 14 de Romanos diz assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, porque julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, irmãos? Queridos, Deus tem sido muito bondoso para conosco o tempo todo. Aquele cântico conhecido, Deus é bom, é verdade. O tempo todo Deus, Ele é bom, mesmo Ele mesmo sabendo o quanto nós precisamos mudar, não é verdade? Meus irmãos, a tristeza presente na igreja, a tristeza presente nas famílias que estão dentro das igrejas, repousa em nossa natureza humana e caída. Porque nós já temos aprendido que o pecado é a causa de todos os nossos sofrimentos, de toda a nossa culpa, de toda a nossa miséria, de toda a nossa cegueira espiritual. O pecado é a causa de todas as nossas discórdias relacionais, como nós temos observado em 1 Coríntios, no domingo pela manhã. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo nós temos esperança em Deus. Amém, irmãos? Eu espero que esse amém seja bem verdadeiro. Graças a Deus que em Cristo nós temos esperança quando o assunto é pecado. Diante das nossas fraquezas, nós temos a certeza de que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo e aquilo que vem de nós mesmos, que se levanta contra o Senhor. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós temos a bênção e o privilégio das orações ouvidas e respondidas por Deus. Nós oramos, Deus ouve e responde às orações dos justos. Nós temos o privilégio da congregação dos justos, a comunhão dos santos. E isso é apenas uma prévia da congregação dos justos arrolada nos céus, em que o autor de Hebreus menciona em Hebreus 12, 23. Meus queridos, como muitos já sabem aqui, Deus, Ele salva indivíduos, mas automaticamente insere esses indivíduos em seu corpo. Porque na perspectiva de Deus, nunca houve a possibilidade de uma caminhada com Deus sem a igreja. Esse falso vislumbre que temos visto da possibilidade de crentes caminharem apenas ouvindo sermões pela internet, apenas cantando com as igrejas pela internet e sem conviver
no ambiente da congregação, isso nunca esteve na mente de Deus. Aquilo que foi possível e supriu certa necessidade no período da pandemia, não deveria permanecer ainda existindo. Deus salva homens e mulheres, para que esses homens e mulheres sejam dependentes dele e interdependentes uns dos outros, quando o assunto é corpo de Cristo. É muito interessante quando nós pensamos na igreja como corpo de Cristo. Imagine que você levante pela manhã, eu espero que isso não aconteça, mas imagine que você levante pela manhã e de repente o seu dedinho da mão direita está inativo. Você não está nem sentindo o seu dedinho. E aí você vai no especialista, e quando você chega no ortopedista, você diz assim: olha, eu acho que eu estou com um problema, o meu dedinho, eu não sinto ele. Imagina se o ortopedista olhasse para você e falasse assim: esquece, deixa ele para lá. Você tem quantos? Tem mais 9. Tá bom, toca a vida. O que você faria? E é interessante porque quando o ortopedista fala assim: olha, vamos fazer fisioterapia, todo o corpo tem que ir para levar o dedinho. Toda semana vai lá todo o indivíduo, cabeça, todos os membros, para só o dedinho ficar lá, esquentando e gelando, esquentando e gelando. Porque o objetivo é restaurar o dedinho. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. 1 Coríntios 12, 14 e versículo 22. Queridos, nessa série de sermões que começamos domingo passado, intitulado Acolhei, não está aparecendo, né? Mas está na mente dos irmãos. Acolhei. Nós temos visto como o Espírito Santo deseja nos ensinar que a vida em comunidade tem a ver com o discipulado com Cristo. A vida em comunidade tem a ver com a caminhada com Deus. Tem a ver com a nossa imitação de Cristo. A primeira coisa que Jesus fez quando iniciou o ministério foi escolher 12 homens que seriam colunas para o seu povo. Igreja, corpo. Meus irmãos, a premissa deixada por João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, também é a mesma premissa que tem que estar no coração de cada membro desta congregação quando nós pensamos em igreja. Convém que ele cresça e eu diminua, para que eu possa viver aquilo que Deus deseja para mim como povo dele. O Senhor não quer que passemos nossas adversidades como soldados isolados no campo de batalha. Eu não sei se você já viu em filmes, quando estamos num contexto de guerra, logo depois que a guerra ela dá uma parada ou existe uma trégua, os soldados ou os comandantes, eles passam pelo campo de batalha e tem muitos corpos estendidos. E de repente eles começam a perceber que tem alguém gemendo ali, tem um outro gritando ali, tem um outro gemendo, e logo o socorro vem, porque aqueles que estão feridos, eles gritam. Nós muitas vezes queremos viver uma vida cristã em que nós estamos numa batalha e algum está ferido ou alguém está ferido, nós mesmos estamos feridos, e quando passa alguém por perto, a gente tampa a boca, porque a gente não quer que ninguém ouça o nosso gemido, a gente não quer que ninguém ouça a nossa dor, a gente não quer que ninguém venha nos socorrer, porque nós vamos conseguir passar sozinhos. Isso é ilógico, isso é insano. Deus quer que passemos nossas adversidades, não como soldados isolados no campo de batalha. O Senhor não quer que nós lutemos contra nossos pecados e nossos desafios diários sem os conselhos dEle. E quando nós aprendemos isso, nós vamos para Colossenses 3,16, quando o Espírito Santo orienta a igreja
habite ricamente em vocês as palavras de Cristo, instruindo-vos uns aos outros, aconselhando-vos uns aos outros. É isso que Deus deseja. O Senhor não quer que tratemos os pecados dos nossos irmãos, ou o pecado uns dos outros, como se nunca fôssemos capazes de cometer o mesmo pecado. O Senhor deseja, meus irmãos, remover de nós todo o senso de superioridade, todo o senso de exclusividade orgulhosa e todo o senso de separatismo. Deus está fazendo isso com esta congregação. Efésios 4, de 4 a 6, diz assim, preste atenção: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual todos vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos. Isso é a igreja. Nós temos aprendido que maturidade na fé vai muito além de conhecimento de Deus. A maturidade na fé tem a ver com o conhecimento de Deus que me leva até as pessoas em serviço, em entrega, em busca, buscando a restauração. E a primeira virtude que nós vimos foi o acolhimento intencional, no capítulo 14, versículo 1. Acolhei quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. E aí eu creio que talvez não tenha ficado tão claro para a igreja quem são os fracos e quem são os fortes. Porque no contexto de Paulo aos Romanos, todos aqueles que Paulo chama de fracos eram exatamente aqueles que se achavam fortes. E nós precisamos entender isso. A verdade que gera uma virtude prática de hoje continua com a expressão acolhei. Porque é o que Paulo está pensando no capítulo 14 e 15. No capítulo 14 ele vai falar o tempo todo sobre acolhei. No versículo 7 do capítulo 15 ele vai dizer: acolhei-vos uns aos outros. Porque isso é viver na cultura do Evangelho, exposto do capítulo 1 até o capítulo 11. Acolhei-vos, é a lição de hoje. Acolhei-vos devido à posição em fé de cada um. Acolhei-vos devido à posição em fé de cada um. Me acompanhe novamente os versículos de 6 a 8. Eu vou pedir para que o Wanderson, leia para nós, por favor, dos versículos 6 a 8. Obrigado, querido. Queridos, é importante lembrar que numa igreja local, como a nossa aqui, nós sempre vamos nos deparar, sempre nós vamos nos deparar com aqueles que ainda estão presos a costumes, presos a conceitos sobre a fé, que ofuscam deste crente a suficiência em Cristo. Sempre iremos nos deparar com pessoas que ainda estão enraizadas com conceitos sobre a fé que ainda continua ofuscando a confiança desse crente somente em Jesus.
Porque esse crente ainda precisa fazer alguma coisa para ele descansar que ele está saudável espiritualmente. Ele ainda depende das obras dele. Essa fraqueza de muitos crentes, ela está presente quando o cristão, ele acredita que ainda falta alguma coisa além de Jesus Cristo. Ainda falta alguma coisa além de sua fé única em Jesus. Porque ele acredita, como eu disse, que uma espiritualidade saudável depende muito do que ele faz para Deus. Isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Isso é perigoso porque prende, queridos, o crente a padrões de espiritualidade que ele criou. Padrões de espiritualidade que ele criou e que tem mais a ver com as obras dele do que com a fé única, com a fé exclusiva em Jesus Cristo, do que com a confiança na obra de Cristo na cruz do Calvário. E isso estava acontecendo aqui. A questão, meus irmãos, é que tudo isso que estava acontecendo aqui, de algumas pessoas que não conseguiam confiar unicamente no que Cristo fez, eles acreditavam que eles precisavam ainda guardar algumas coisas, guardar dias, eles precisavam se abster de alguns alimentos, eles precisavam ainda praticar algumas coisas da antiga religião, como eram os judeus convertidos. Eles não percebiam que essas práticas tinham apenas aparência de piedade, mas nenhum poder contra a impureza da carne. Eu quero trazer à sua memória o que Paulo, ele escreveu aos Colossenses nesse mesmo pensamento. Preste atenção. Todas estas coisas, esses apegos, essas práticas humanas, essa confiança em metodologia humana, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, porque promovem o culto que as pessoas inventam. Falsa humildade, tratamento austero ou austero do corpo, mas não tem nenhum valor na luta contra as inclinações da carne. Colossenses 2, 22 a 23. E meus irmãos, isso é muito prático, e eu quero que fique claro para você. Cristãos que precisam de eventos e agendas eclesiásticas para acreditarem que estão mais firmes na fé, são fracos na fé. Cristãos que não conseguem caminhar sem que algumas práticas recebidas pela tradição estejam atuantes na vida dele, são fracos na fé. Porém, ser fraco na fé não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com tempo de vida cristã. O ser fraco na fé não tem a ver com atividade eclesiástica, muito menos com posição na igreja. Porque eu me deparo com muitos homens que estão guiando o povo de Deus e são fracos na fé. Podem ter muito conhecimento de Deus, mas estão ainda enraizados a costumes, práticas, a tradições que roubam a glória unicamente de Cristo. E é interessante porque o fraco na fé, que não consegue confiar somente em Jesus, que não consegue confiar que a sua palavra, a palavra de Cristo, ela é suficiente em sua vida, normalmente eles não têm a prática de julgar a si mesmos. Eles julgam os outros, não a si mesmos. Por outro lado, os fortes na fé, aqui, na igreja de Roma, também não são aqueles que possuem muito conhecimento de Deus. Eu quero apenas reforçar isso. Os fracos na fé nesta igreja eram os judeus convertidos. Eles tinham conhecimento da lei do Senhor muito mais do que os gentios.
Eles tinham todas as promessas de Deus. Eles conheciam os profetas e tudo aquilo que Deus havia ensinado. Então eles tinham mais conhecimento de Deus e Paulo os chama de os fracos na fé. Porque eles estão enraizados a outras coisas. Então, forte na fé, e eu espero que enquanto eu estou pregando, você não esteja pensando assim, eu sou forte na fé, louvado seja Deus. O forte na fé, ele não é forte na fé porque ele possui muito conhecimento de Deus. O forte na fé não é forte porque ele possui mais tempo de vida cristã. O forte na fé também não é forte na fé porque ele tem proeminência na igreja. Olha quem ele é. Ele não é forte na fé porque ele possui funções de liderança na igreja. Queridos, Paulo quer deixar claro que ser forte na fé tem a ver com uma fé exclusiva e suficiente em Cristo. Agora, eu não sei se vocês perceberam, eu espero que sim. A única coisa que difere o fraco e o forte tem a ver com a forma como esses olham para Jesus. Tem a ver com a forma como estes olham para Cristo. Na perspectiva bíblica, enquanto Jesus não for o único, enquanto Jesus não for suficiente para a alma do cristão, este cristão sempre será fraco. Em outra versão mais antiga, débil na fé. Aí, meus irmãos, o leque se abre. Porque suficiência em Cristo vai naquilo que é o mais básico. Quando o Senhor olha para mim e diz assim, não ande ansioso por coisa alguma. Mas eu não consigo descansar, porque eu não consigo confiar que a palavra dele é suficiente. Queridos, esse entendimento é a base para compreendermos as exortações de Paulo em Romanos capítulo 14 e Romanos capítulo 15. Agora, quando eu olho para a congregação, eu teria dificuldades para discernir os fortes e os fracos. Até porque não é este o propósito de Paulo quando ele escreve isso. O propósito de Paulo é mostrar que tanto fracos quanto fortes, eles precisam entender o que Deus quer que cada um de nós entendamos. As nossas diferenças não nos habilitam para tratarmos uns aos outros de forma pecaminosa. É isso que Paulo está mostrando. Ou seja, para ser mais claro, tanto os fortes quanto os fracos, apesar de estarem em estágios diferentes quanto ao desapego, quanto aos conceitos, costumes e práticas, os dois grupos estão na mesma posição de fé. Eles estão em Cristo Jesus. Porque é muito importante falar sobre isso, porque enquanto eu prego na mente dos irmãos, os irmãos podem ficar assim, eu sou fraco ou forte? Se eu sou fraco, o que Deus tem para falar comigo? Se eu sou forte, o que Deus quer de mim? Então, o que Deus quer mostrar tanto para os fortes quanto para os fracos, é que tanto um quanto o outro estão em Cristo. Tem um único Senhor. Então, a minha posição de fraco ou forte não me habilita a desconsiderar, a condenar, a desprezar o meu irmão por aquilo que ele conhece, por aquilo que ele não conhece, por aquilo que ele ainda pratica, por aquilo que ele não pratica. O que isso significa? Significa, meus irmãos, literalmente, eu quero deixar de forma literal para você entender o que Paulo está dizendo. Na versão IBA. Aquele que é salvo e se abstém de alimentos e guarda alguns dias como especiais, não é regime, tá, irmãos? O se abster de alimento aqui não é se você é vegano, se você é vegetariano, nada disso.
Aqui no contexto é religioso, judeu. Paulo está dizendo assim: aquele que é salvo e se abstém de alimentos e guarda alguns dias como especiais, ele faz isso para o Senhor. Ele dá graças a Deus. Quando ele guarda os alimentos, ele agradece ao Senhor. Quando ele guarda alguns dias como especiais, ele faz isso para o Senhor. Ao mesmo tempo que aquele que é salvo e come de tudo, acredita que todos os dias são especiais, ele faz isso para o Senhor, porque ele dá graças ao Senhor. Porque qual a questão? A grande questão é que os dois estão em Cristo. Se os dois grupos estão em Cristo, nós somos chamados a olharmos uns para os outros na perspectiva de Cristo. É isso que Paulo quer mostrar. Versículo 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Ou seja, tanto fraco que crê em Jesus, mas ainda está preso a algumas questões, quanto forte que crê em Jesus, mas está livre dessas coisas, ele confia somente em Cristo. Os dois grupos, eles estão no Senhor. E se eles estão no Senhor, o que eles fazem? Eles fazem para o Senhor. E quem é o Senhor deles? É o Senhor. Não somos nós. O fraco não é senhor do forte, e nem o forte é senhor do fraco. Se um come de tudo, ele faz para o Senhor. Se o outro não come, ele faz para o Senhor. Por quê? Porque eles são do Senhor. Se eles são do Senhor, acolha uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros por causa da posição em fé que eles estão. Meus irmãos, eu quero me dedicar agora a esse restante de tempo a algumas aplicações. E se são aplicações, precisam ser práticas. Meus irmãos da Igreja Batista Apacentar, e eu me refiro agora aos fortes, e eu me refiro agora aos fracos, a todos nós. Quando nós vimos Jesus nos resgatando, porque a palavra de Deus nos mostra que nós estávamos como o cego de nascença. E não existe, eu preguei uma série de mensagens sobre aquele momento em João capítulo 9, em que o cego de nascença, ele diz para aqueles homens do Sinédrio, aquela verdade tão maravilhosa: eu não sei o que ele fez, eu não sei de fato quem fez, eu não sei o que vocês estão querendo no fundo. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E quem fez isso foi esse homem. E eu era cego de nascença. Todos nós, quando fomos encontrados por Deus, nós estávamos cegos. E meus irmãos, o Senhor nos resgatou como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas. E quando isso aconteceu, nós nos deparamos com o sublime amor do Senhor. Um amor que não busca seus próprios interesses. O seu não deveria buscar. Por que nós amamos somente aqueles que podem trazer um retorno para nós? Por que nós amamos somente aqueles que nos agradam? Por que o nosso amor, ele é repleto de interesses pessoais, quando o nosso Senhor, ao nos amar, ele nunca buscou os seus próprios interesses, ele se esvaziou da sua glória? E deixa eu dizer uma coisa para você, não fique surpreso, porque Deus nunca colocou expectativas em mim e em você.
Porque se ao nos resgatar o Senhor colocasse expectativas em mim e você, Ele viveria frustrado. Porque a frustração é fruto de expectativas. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando o Senhor te resgatou, Ele já sabia de todos os seus pecados que você iria cometer e vai cometer até a vinda dEle. Ele nunca fez algo por merecimento. Um amor que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Todos os dias eu faço essa oração. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Nós somos alcançados por um amor que não é dado por merecimento nosso. E esse amor não apenas nos alcançou. Grave isso, meu querido. O amor de Deus não apenas nos alcançou, Ele nos preserva. Deus não apenas separou você para Ele. Ele continua agindo em sua vida para que você viva separado para Ele. O Senhor não apenas te salvou da condenação eterna. O Senhor te salvou para andar na presença dEle. Nada pode parar esse propósito. Nada. Quem, pois, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada. Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz: porque eu estou bem certo, eu também. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os meus traumas, nem as minhas aflições, nem aquilo que os homens fazem por mim, ou para mim, ou contra mim, nada, nem a minha dor, nem a minha doença, nem o câncer, nada, nada. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nenhum poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E quando eu olho para o meu irmão, que eu considero fraco na fé, eu não posso olhar para ele na perspectiva de mais alto ou mais baixo, mas se está em Cristo, estamos juntos. Temos o mesmo Senhor. Se temos o mesmo Senhor e Ele está ainda preso a algumas coisas, eu acolho meu irmão. Em Cristo nós somos libertos da culpa do pecado por pura manifestação do amor de Deus. Meus queridos, apenas para te lembrar, a ceia é domingo que vem, mas todos os domingos nós temos que nos lembrar. Em Cristo nós fomos reconciliados em amor. O diabo ele se levanta. As pressões de um sistema político corrupto se levantam, mas nunca deveria tirar a paz que eu tenho com Deus e a paz que eu tenho em Deus. Nada. Em Cristo nós somos amados pelo Pai. Nós somos pastoreados. E mesmo que o vale ainda seja sombra de morte, eu não tenho por que temer. Eu não tenho. Por amor, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Em Cristo Deus nos acolheu em perdão, graça e misericórdia. E agora você vai entender o porquê eu te lembrei de tudo isso. Porque em Cristo Deus nos acolheu em graça, perdão e misericórdia. Se Deus nos acolheu, Ele é o padrão. Eu trato o meu irmão não de acordo com o que ele conhece ou de acordo com o que ele não conhece. Eu não trato o meu irmão se ele é fraco ou se ele é forte de forma diferente. A questão é o seguinte: se eu tenho convicção que é meu irmão em Cristo,
eu acolho. Eu acolho. Acolho para suportar, para ajudar a caminhar. Por isso, meus irmãos, Deus nos chama para acolhermos uns aos outros. Eu creio, e eu espero que você também, que de acordo com Romanos capítulo 12, foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. E continua sendo a bondade de Deus que vai conduzir qualquer irmão ou pecador ao arrependimento. É a bondade do Senhor. Queridos, quando nós nos depararmos, quando nós nos depararmos com as limitações uns dos outros, quando nós nos depararmos com a morosidade que alguns têm para entender, quando nós nos depararmos com a inconstância de alguns para permanecer, quando nós nos depararmos com a letargia de outros para compreender, nós não devemos desprezar o nosso irmão. Nós não devemos condenar o nosso irmão. Por quê? Porque ele foi acolhido por Deus. E Jesus é o Senhor dele. Aquele que morre e aquele que vive em Cristo, vive e morre para o Senhor. E Ele é Senhor de vivos e de mortos. Vamos olhar para um homem, Pedro. Certa vez um rapaz da fábrica, quando eu trabalhava na empresa, disse assim para mim: ô Glauber, por que você está fazendo seminário? Eu falei: para conhecer mais o Senhor. Ele falou: rapaz, nenhum apóstolo fez seminário. Eu falei: não, fizeram 3 anos de tempo integral e não fizeram seminário? Andaram com a verdade e não fizeram seminário? Quem dera eu, ao invés de 4, 5, 6 anos, andasse 3 anos com Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus. Mas Jesus queria salvar uma família de gentios. E Pedro está em Jope. E aí Jesus dá uma visão para Pedro, de um lençol que se abre, 4 partes, cheio de animais. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, come. Pedro estaria aqui entre os romanos, entre aqueles que são chamados por Paulo de fracos. Vocês entendem isso? Se Pedro fosse membro da igreja de Roma, ele estaria no grupo de fracos. Porque Pedro, depois de andar 3 anos com Jesus, e depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, entendo o batismo com o Espírito Santo, depois de ter recebido o Espírito Santo, Pedro ainda está preso. Ele não consegue crer na suficiência de Cristo. Ele estaria entre os fracos. Pedro, ele foi letárgico para entender. E ai da igreja se não fosse o ministério de Pedro. E por que nós somos tão impacientes uns com os outros? Nós somos tão prontos a condenar, tão prontos, tão rápidos a desprezar. É muito interessante, queridos, eu quero tentar terminar esse pensamento, porque eu creio que há uma confusão sobre aquilo que a Bíblia fala no ser ou ter ou buscar unidade de pensamento. Porque a gente sempre vai para os extremos por causa do pecado. Enquanto eu estou falando isso, talvez pode ser que na sua mente surja o seguinte pensamento: então se cada um pode pensar qualquer coisa, cada um segue o seu caminho, então o que importa é o que eu penso. Porque Paulo vai falar isso, cada um tem uma posição bem definida em seu próprio pensamento. Então, que o irmão pensa o que ele quiser, eu penso o que eu quiser e a gente caminha. Não. O Senhor quer a unidade de pensamento. Ele vai falar isso em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Agora eu creio que há uma confusão sobre essa unidade de pensamento. Olha o que diz o texto. Ora, Romanos 15, 5 e 6. O Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar.
Ou seja, Deus quer que cada um pense alguma coisa? Não. Agora, o que Deus deseja? Que unidade de pensamento que Deus deseja? O texto diz: conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo. Sabe o que Deus deseja como unidade de pensamento? Que cada um olhe para o outro como Cristo vê. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos a mesma disposição mental. Para o quê? Para olharmos uns para os outros. Vou dar uma outra prova textual para você. 1 Pedro 3, 8, 9, outro apóstolo. Olha o que ele diz: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal por mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Que mesmo modo de pensar? De uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Não é todo mundo pensando igualzinho em relação a doutrinas. A doutrina sadia tem que vir do púlpito. A sã doutrina tem que vir do púlpito. Agora, nem todos os irmãos terão maturidade para assimilar muitas coisas. Uns estarão mais à frente, outros estarão mais atrás. Nós devemos caminhar juntos, com uma disposição mental. Eu tenho que olhar para o outro como Cristo vê. Então, como falamos pela manhã, nós não cremos na doutrina do cristão carnal, em que um convertido, ele pode permanecer muito tempo da vida dele sem crescer em Cristo. Porque senão o que Jesus disse em João capítulo 15 seria mentira. Porque aquele que está em mim, esse dá fruto, e o fruto permanece. E aquele que dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. Alguém que diz que está em Cristo, mas não cresce em maturidade, não está. Mas muitos dos nossos irmãos estão em Cristo e têm dificuldades. E nós temos que caminhar com eles. Mas nós cremos que todos os salvos avançam, lutando por uma unidade de pensamento quanto à suficiência de Cristo e quanto à unidade da igreja. Então, meus irmãos, Paulo diz no versículo 5, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E acolha o seu irmão, porque ele tem o Senhor, que é Cristo, o mesmo que o seu. E deixa que Deus julgue. Sabe por quê? Porque no versículo 12 vai dizer que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E cada um vai prestar conta de suas próprias obras. Mas se é meu irmão em Cristo, Jesus é o Senhor dele e é o meu. Cada um tenha bem definido na sua mente o que pensar. Agora, em relação a olhar para o meu irmão, nós temos que ter a mesma disposição mental. Olhar como Cristo olha para nós. Por fim, a maturidade desta amada igreja, Igreja Batista Apacentar, a maturidade desta amada igreja, ela não será vista na forma como nós resistimos às falsas doutrinas, ou na forma como o pastor acolhe as pessoas que chegam e as pessoas que estão. A maturidade dessa amada igreja será vista, percebida na forma como os membros acolhem uns aos outros, independente das limitações e fraquezas de fé de cada um. Independente. Tente memorizar esse texto que eu vou ler agora.
E preste atenção na profundidade dele. Porque é Pedro quem diz, não é mais Paulo. É Pedro. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, sem fingimento, amem intensamente uns aos outros, com o coração puro. Amém, irmãos? Vamos embora e vamos colocar em prática. Pela obediência à verdade, visando o amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. E eu estou pedindo a Deus para que Ele me ajude a fazer isso. Mas eu sei que isso vai acontecer à medida em que eu me esvaziar de mim mesmo e me encher do Espírito de Deus. Deixa eu contar um pecado para vocês. É um pecado, o pecado não é engraçado, mas isso foi um momento de confusão da minha vida. Eu não sei se você já fez aquela dinâmica de grupo. O Douglas, alguns aqui que viveram comigo quando eu era líder dos jovens, talvez se lembrem. Mas, de vez em quando, eu tinha uma prática. Quando a gente tinha uma reunião, eu sempre deixava uma cadeira vazia. Isso acontece muito em dinâmica de grupo. E aí chegavam, né? E aí o pessoal se sentava, e eu sempre deixava uma cadeira vazia. E aí eu chegava para alguém e falava assim, olha, ficou uma cadeira vazia lá, faltou você. Ou alguém chegava e via a cadeira vazia lá, posso sentar ali? Posso. É exatamente o seu lugar. Mas isso não existe. No corpo de Cristo não existe isso, porque seria como eu olhar para o corpo e falar assim, eu vou tirar um dedinho e vou deixar 100. Aí quando o dedinho chegar, eu vou falar, está aqui, vem. Não existe cadeira vazia se você é salvo. Se você é salvo, você está no corpo. Talvez doente. Paralisado, mas todos nós sentimos. Se for preciso, nós vamos 7 dias a semana fazer fisioterapia por você. Mas se você está em Cristo, meu irmão, mesmo que seja o dedinho do pé direito, é importante para a glória de Deus. É importante para a glória de Deus. O seu lugar não está vago. O seu lugar está preenchido. Você está no corpo. Mas talvez você precise se apresentar mais, porque outros membros estão sobrecarregados. Porque você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. O que, pastor? Ser corpo. Ser corpo. Estar unido. Então, querido, eu quero terminar dizendo para você, não transfira para outro sua responsabilidade na edificação do corpo. Porque de acordo com Efésios 4,16, lá diz, segundo a justa cooperação de cada parte, o corpo, ele é edificado. Posso te dar um conselho? Comece a ser o que você nasceu para ser. Corpo de Cristo. Mas comece edificando lá na sua casa essa igreja. Comece edificando essa congregação, a forma como você vive lá na sua casa para Deus, a forma como você vive lá no seu trabalho para o Senhor, a forma como você vê os seus irmãos. Eu louvo a Deus porque eu ainda sou um pastor que sinto muita falta quando eu não vejo os meus irmãos.
Eu me alegro por ver você, mas me entristeço por saber que alguns não estão. Edifique esta igreja naquilo que Deus te chamou para ser. Membro do corpo de Cristo. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos 15, versículo 7. Amém, irmãos? Amém. Convido você a orar silenciosamente e a responder para o Senhor. Porque todas as vezes que Deus fala, Ele espera de nós respostas. E mesmo que eu não diga nada, eu estou respondendo. Deus fez uma pergunta para Elias. Onde está Elias? Por que estás aí? A mesma pergunta que Deus fez para Adão: onde você está, Adão? E eu creio que o Senhor está fazendo também hoje a mesma pergunta para você: onde você está? Por onde você tem andado? Deus sabe. Mas essa pergunta, ela é retórica. É um chamado do Senhor. Você não precisa de um departamento na igreja. Você não precisa ser membro de um ministério da igreja para ser corpo. Você precisa apenas ir até o seu irmão em serviço e entrega.